Amados irmãos e irmãs, todos os anos, no segundo domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Jesus, que sobe a um alto monte, que a tradição diz ser o Monte Tabor, e ali ele muda de figura diante de alguns dos seus discípulos. A palavra transfiguração significa exatamente isso, mudança de figura. O seu rosto se torna luminoso como o sol e as suas vestes tão claras como a própria luz. Aparecem Moisés e Elias, personagens do Antigo Testamento, conversando com Jesus. Uma nuvem luminosa os cobre com a sua sombra e então se ouve a voz do Pai em relação ao seu Filho amado. Nós poderíamos aqui nos deter sobre tantos detalhes maravilhosos desse Evangelho, mas eu gostaria de meditar um pouco nesta homilia a respeito destas palavras que Deus, o Pai, dirige aos discípulos em relação ao seu Filho. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutar Jesus. Isso é importantíssimo. O tempo da Quaresma é um tempo em que nós devemos aguçar a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, de ter os nossos ouvidos abertos, bem dispostos para ouvir o que o Senhor tem a falar no nosso coração. É evidente que escutar não é apenas deixar com que os sons das palavras entrem no nosso ouvido, mas é uma escuta de quem acolhe. É uma escuta de quem com humildade sabe receber aquela palavra como uma palavra de salvação, como palavra que dá vida, como palavra de verdadeira liberdade. E se deixar conduzir completamente por essa palavra. O exemplo maravilhoso que nós temos na própria liturgia de hoje é o exemplo de Abraão, da primeira leitura do livro do Gênesis, que na verdade aqui ainda é Abrão. Abrão, que nessa altura do campeonato aqui é um pagão, que não conhece o Deus verdadeiro, que acredita em diversas divindades. A cultura dos caldeus era uma cultura politeísta em que se adorava as divindades que governavam os cosmos, que governavam o universo. E por uma graça especialíssima de Deus, o Deus verdadeiro dirige a Abrão uma palavra. A primeira vez que Abrão ouve a palavra do verdadeiro Deus. Abrão, sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. E o milagre é que Abrão obedece. Obedece a um Deus que para ele é desconhecido. Obedece com prontidão, deixando tudo para obedecer à voz de Deus. Deus para nós não é um estranho. Deus para nós é conhecido. Nós o conhecemos desde o momento em que fomos batizados por uma vida divina de Deus em nós, mas sobretudo quando nós fomos desenvolvendo a nossa capacidade de discernir, sendo catequizados, ouvindo as Escrituras, participando da igreja. Nós temos sempre a oportunidade de ouvir a Deus. Um Deus que nos é familiar, um Deus que é conhecido, um Deus que nos é íntimo. Mas por que tantas vezes
a nossa atitude parece ser tão diferente a de Abrão. Abrão se coloca aqui como um homem devoto. Ele prontamente obedece à voz de Deus. E nós somos tão lentos, tão retardados aqui no sentido de lentidão mesmo. Somos tão preguiçosos para ter essa atitude de Abrão. Qual que é a nossa dificuldade? É porque nós ainda não estamos realmente escutando a Deus, escutando a Cristo. Este é o Filho amado, escutai-o. Nós precisamos pedir a Deus, em primeiro lugar, a graça de abrir os nossos ouvidos, abrir os ouvidos da nossa alma, do nosso coração, para realmente escutarmos aquilo que o Senhor tem a nos falar. O modo especialíssimo com o qual nós podemos ouvir a Deus na nossa vida cristã chama-se oração. A oração é esta atividade humana de quem quer abrir os ouvidos, abrir o coração para aquilo que Deus tem para falar. Isso aqui é muito importante. As pessoas se esqueceram o que é oração, pelo menos o que é oração cristã. Nós, quando vamos rezar, ficamos falando tanta coisa, que nem papagaios. Mas não deixamos com que Deus nos fale. Não paramos um momento para permitir que seja Deus a nos dirigir uma palavra. E por que nós temos essa dificuldade, meus irmãos? Talvez, eu disse aqui que Deus é um conhecido de nós, mas talvez a nossa dificuldade seja no fato de que, na verdade, para muitos, Deus ainda é um estranho. Nós não conhecemos quem é Deus de verdade. Há uns dias atrás, estava passando o programa do Raul Gil, no SBT. Não é que eu fico assistindo televisão, não, mas lá de vez em quando a gente liga e ainda cai só de pérola ainda, quando a gente liga. O Raul Gil, para quem já assistiu a algum programa dele, sabe que ele é um homem que aparenta ser temente a Deus, leva muitas pessoas religiosas no programa dele. E aí tinha ido uma banda para cantar, fazer uma apresentação no programa dele. No final da apresentação, o Raul Gil perguntou para aquela banda: vocês acreditam em Deus? Eles falaram: acreditamos. Ele perguntou: e de qual religião que vocês são? Ah, nós não temos religião, não. Religião é uma coisa que a gente não gosta. Nós gostamos de ter espiritualidade. Cremos em Deus, temos vida de oração, buscamos segui-lo, mas religião não. E, maravilha das maravilhas, o Raul Gil responde: é isso mesmo. É isso que importa. O que importa é acreditar em Deus e ter amor no coração. Palavras bonitas, não é mesmo? Bonitas só que falsas. Bonitas só que mentirosas. Porque qual é o Deus que as pessoas estão acreditando? Quando as pessoas abrem a boca para dizer que acreditam em Deus, o que elas estão querendo dizer com isso? É o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos profetas, que se manifestou na plenitude dos tempos enviando o seu Filho? Ou é o Deus que eu criei? Ou é o Deus da minha cabeça? Por que a oração de tantas pessoas é ineficaz? Por que tem pessoas que passam a vida inteira em oração, rezando, mas nunca progridem na vida cristã? Pode ser porque o Deus para o qual você está rezando seja falso, não exista, seja um ídolo. As pessoas no nosso tempo
estão com uma tendência subjetivista de acreditar num Deus feito à medida da própria mente, das próprias ideias, das compreensões pessoais, que nunca conseguirão progredir na vida cristã, porque estão apenas cometendo pecado de idolatria. Não adoram a Deus, adoram a si mesmos, a um Deus feito à sua imagem e semelhança. Porque é claro, gente, é muito fácil acreditar num Deus desvinculado da história da salvação, da revelação divina. É muito fácil acreditar num Deus que eu mesmo crio. Um Deus que concorda com tudo aquilo que eu concordo. Um Deus que discorde de tudo aquilo que eu discordo. Um Deus que segue os meus parâmetros morais, a minha compreensão de mundo, a minha expectativa do que é espiritualidade. É muito fácil. Porque, na verdade, não se está seguindo a Deus, se está seguindo a si mesmo. Você fez um ídolo de barro, que você está chamando de Deus, está prestando adoração e fé àquilo que não existe, sem se dar conta muitas vezes disso. Esta ideia de eu creio em Deus, mas eu não preciso de religião, eu não preciso de preceitos bíblicos, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada disso, de nada institucional. Isto é o mais puro caldo do subjetivismo relativista. Qual é o Deus verdadeiro? É o Deus que se revelou. O critério para conhecer a Deus é a revelação divina. Não é a sua compreensão do que é Deus e de quem é Deus. Como aqueles católicos que abrem a boca para dizer que são católicos, mas como senhores do bem e do mal, da verdade e da mentira, olham para a fé da igreja, para a palavra de Deus e começam a determinar, a escolher, a eleger aquilo que eles acreditam em relação às Escrituras. Olham para a Bíblia Sagrada como se fossem eles mesmos uma divindade e dizem: isso aqui é muito bonito, que maravilhoso esse ensinamento de Jesus. Isso daqui eu já acho muito radical, deixa eu passar para a próxima página que eu não concordo. Essa palavra aqui, ela vale para aquela fulaninha, para aquele fulaninho, que bom se ela estivesse aqui ouvindo. Mas essa daqui já vale para mim, é melhor mudar de página. Olham para a fé da igreja e dizem: nisso daqui eu acredito, mas isso aqui não, isso aqui eu acho que já não cabe mais, isso é ultrapassado, isso é antiquado, isso é inadequado. O que é isso? Isso chama-se idolatria. Idolatria de si mesmo. Nós somos incapazes de ouvir a Deus porque não estamos abrindo os nossos ouvidos para o Deus verdadeiro. Deixemos com que essa palavra do Evangelho caia no nosso coração. Olhemos para o Cristo crucificado e ouçamos esta palavra de Deus Pai: este é o meu Filho muito amado. Escutai, escutai a Ele. Ele é o critério, Ele é a verdade. Ele é a razão de ser de todas as coisas. Ele deve modelar a nossa vida. É nele que está todo o meu agrado. E nós seremos realmente capazes de viver a oração e de colher os frutos da oração à medida que nós escutarmos a Ele. Quer ter vida de oração verdadeira? Quer escutar a Deus? Conheça a palavra. Conheça quem é Jesus. Conheça a sua fé. Deus é um Deus que se revelou, Ele não está escondido para você ficar criando o Deus da sua cabeça. Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, com os profetas. Deus enviou os seus apóstolos para anunciar a sua revelação. Deus deixou a sua igreja que ao longo dos tempos e dos milênios
nos ensina a sua santa palavra. Não crie um Deus da sua cabeça, porque esse Deus não salva. Esse Deus não redime, esse Deus não liberta, esse Deus não faz nada. Acreditemos em Cristo, ouçamos a Cristo, deixemos-nos modelar por Cristo e assim nós viveremos uma boa quaresma. Quando nós aprendermos a configurar a nossa vida à luz de Cristo, Ele é o critério de tudo. Então sim, nós aprenderemos a ter vida de oração e a experimentar a vida em Deus, de verdade, sem mentira nem falsidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.